Fala, gente! Domingo começando e eu quero falar nesse vídeo aqui da estreia do Corinthians na temporada 2023. Eu quero falar para vocês o seguinte, o porquê de tantos desfalques, são 9 no total. Eu quero explicar para vocês aí a situação dos desfalques, o que preocupa no Corinthians para essa temporada que está apenas começando. Quero falar também da base, mais uma vez uma eliminação vergonhosa do Corinthians na Copa São Paulo de Futebol Júnior e dos reforços que o Corinthians precisa trazer para essa temporada. Vídeo quente para começar o domingo em dia de estreia do Timão na temporada 2023. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Lembrando que esse vídeo aqui ele tem o patrocínio do OneFootball, hein? O maior aplicativo de futebol do mundo, e você pode baixar no link que está aqui na descrição. No OneFootball você encontra tudo do mercado da bola, que está pegando fogo, não só do futebol brasileiro, mas também do futebol sul-americano, enfim, na Europa. O OneFootball é time grande, meu amigo, e por isso você tem tudo no Brasil e no mundo em relação aos esportes, em relação ao futebol. Para mim, né, você já sabe, o maior aplicativo de futebol do mundo. Eu tenho um orgulho de ter o OneFootball aqui. Você pode ter no OneFootball também os jogos, né, dos campeonatos europeus. Para que pagar a TV a cabo se você tem o OneFootball, né? O campeonato alemão voltou com tudo, a Bundesliga. Você tem também vários campeonatos europeus e também até campeonato japonês. Enfim, você tem no OneFootball os melhores momentos do campeonato brasileiro. Você tem muita coisa no OneFootball. Você tem aí os estaduais que estão chegando agora. Você pode, enfim, acompanhar tudo do seu time do coração. O OneFootball, meu amigo, é completaço. E para você que tem aí o seu time do coração, está aqui nesse vídeo para ouvir, né, sobre o Corinthians, tem a página do Coringão lá no OneFootball, que é sensacional. Então, baixe aqui no link que está na descrição, tá certo? Você, torcedor corintiano, você que nos assiste, baixe no link que está na descrição. Peço para você baixar para mostrar a força dos cafezeiros da Fiel, no link que está aqui, tá? Não vai no Play Store, não. Vai por aqui que você também ajuda o canal, mostrando a força aí dos cafezeiros da Fiel para os nossos colegas do OneFootball, tá certo? O OneFootball, o maior aplicativo de futebol do mundo. Se o OneFootball é coisa boa, não podemos dizer muito sobre o Corinthians na Copa São Paulo. Eu vou falar daqui a pouco da Copa São Paulo, porque uma coisa está linkada na outra, tá certo? Uma coisa está linkada na outra, e eu não vou aliviar aqui, e vou falar o que eu penso em relação à temporada 2023 do Sport Clube Corinthians Paulista, tá certo? Primeiro, o Corinthians estreia hoje, tá? Nós vamos ter o pré-jogo aqui no canal. A partida começa às 16 horas, tá? 4 da tarde. Lá em Bragança Paulista, Corinthians e Red Bull Bragantino. Jogo difícil, hein? Para começar a temporada 2023. E o pré-jogo nosso aqui é às 14h30. Depois vai ter o pós-jogo assim que a bola parar de rolar. Nós vamos falar muito ainda do Corinthians no dia de hoje. Eu quero falar o seguinte, o Corinthians vai para o jogo hoje com 9 desfalques. Isso mesmo, 9 desfalques. Por que tantos desfalques, hein? Isso incomoda bastante, né, a torcida corintiana, porque o Corinthians sofreu muito com os desfalques na temporada 2022 e mal começa 2023 e o Corinthians já tem 9 desfalques. O canal Café do Setorista foi à La Bombonera, nós estávamos lá presentes, fizemos a cobertura daquele jogo, foi uma cobertura maravilhosa, com uma classificação heróica do Corinthians, que tinha ali um time inteiro de desfalques. O Piton jogou de atacante, a gente lembra bem o que aconteceu naquele jogo. O Corinthians sofreu muito com isso e não sofre à toa. Não sofre à toa. Não sofre à toa. Aqui nesse canal, eu nunca escondi a verdade de vocês. O Corinthians não sofre à toa. Por quê? É um time que já está um elenco envelhecido, tá? O Corinthians tem uma faixa etária aí realmente que preocupa, vocês sabem disso, preocupa bastante. E é por isso que muitas vezes o Corinthians tem muitos desfalques. Por exemplo, o Renato Augusto não pode jogar hoje por quê? Porque está sendo feito um trabalho para evitar lesões. Vai ser assim o ano inteiro esse papo. Desculpa, vai ser assim o ano inteiro esse papo.
O Renato Augusto vai jogar um jogo, vai jogar outro, depois não vai jogar outro, Fábio Santos também não. Tudo porque tem um trabalho especial, um trabalho lindo e maravilhoso. Que trabalho especial? Trabalho especial é montar um time com uma faixa etária que seja, no mínimo, normal, velho. Normal. Porque há um exagero muito grande hoje, há um exagero muito grande da diretoria em renova com o Fábio Santos, vai renovar com o Gil, traz o Romero, enfim. O Romero, 30 anos não é velho, 31 anos não é velho, mas eu nem critico tanto a questão do Romero. O problema é que o Corinthians não pode mais se dar o luxo de trazer jogadores veteranos. O Corinthians não pode trazer, vou trazer o Soares, vou trazer o Di Maria, vou trazer não sei quem. Será que vai dar certo? Porque tem uma linha de 4, né, que já todos ali são acima de 30 anos. Enfim, então não é à toa que o Corinthians tem 9 desfalques. Só para vocês terem uma ideia, Renato Augusto é desfalque, Paulinho continua sendo desfalque, o Adson desfalque porque está suspenso, e assim, e os desfalques também não é só por conta de lesão, não. Tem a questão da diretoria corintiana não conseguir registrar a tempo alguns jogadores. Então, vai vendo aí que o negócio que o negócio, meu amigo, não é só questão física, não. Então, Renato Augusto, Paulinho, Adson, Matheus Bidu, Romero, Yuri Alberto, Mosquito, Juan Oliveira e Giovani. Tudo bem, estou colocando aqui o Mosquito, que todo mundo já sabe que vai ficar parado por um bom tempo, cirurgia ligamentar. Estou colocando o Juan Oliveira, que não volta nunca, porque tem que colocar, não podemos esquecer o garoto. Até por respeito ao atleta. É impressionante. Como é que pode no Corinthians um jogador ficar 3 anos no departamento médico? Gente, 3 anos no departamento médico. Alguém tem que explicar isso. Então tem que colocar. O Juan Oliveira, a partir de hoje, toda vez que ele estiver de desfalques, eu vou incluir ele na lista, tá? Então, Juan Oliveira, Mosquito e o Paulinho. Esses 3, né? Todo mundo já sabia. O Giovani também. E aí o Corinthians soma 9 desfalques para a partida de estreia no Campeonato Paulista diante do Red Bull Bragantino. Com tantos desfalques, que time vai a campo? Qual será a escalação do Corinthians para a partida de hoje, né, diante do Red Bull Bragantino? Será que podemos contar com a base? Eu sempre avisei vocês em relação à base. Aqui nesse canal, amigo, aqui vocês não são iludidos nem enganados. Vocês sabem disso. Eu não me empolgo muito com a base do Corinthians e nunca me empolguei com o trabalho do Danilo no Sub-20. O Danilo, ele é um grande ídolo. Não sei se é um grande ídolo, mas é ídolo do Corinthians. E foi um grande jogador? Foi. Foi muito importante para o Corinthians? Foi. Mas muita gente foi importante para o Corinthians também na história e não está lá trabalhando. Mas é a geração 2012, vocês já sabem que eu falo isso há muito tempo. O Danilo tem dificuldades até de poder ali se expressar, passar o que ele pensa. É um cara meio introvertido. Enfim, gente boa, parece gente boa. Fez o curso da CBF, que também não é grande coisa. E tem a escola Tite, que aí a gente tem que torcer para ser uma escola sempre melhorada, não piorada, porque nós já vimos a versão piorada, que é a do Silvinho. Né? A gente já viu uma versão que primeiro foi uma versão assim razoável do Carille, depois piorou. Aí, enfim, teve várias versões. Agora tem o Fernando Lázaro, tem o Danilo, enfim, o Silvio Campos, todos esses. Então, eu não gosto, tá? E a prova disso, antes do jogo, vocês sabem o horário do jogo, né? Saiu a escalação e eu fiz um comentário lá no Clube de Membros quando saiu a escalação. O comentário foi esse aqui, ó. O Marco da Silva, que é nosso membro do canal, falou: o Danilo muda, né? O Danilo muda, demora a zaga, Alemão, João Pedro, tal. Foi um comentário aí que ele fez, e aí embaixo eu escrevi: esse time da Copinha é um time morto, intensidade zero, não gosto do trabalho do Danilo, tá? Esse foi um comentário que eu fiz antes da bola rolar, antes da eliminação do Corinthians na Copa São Paulo. Porque eu falo antes, amigo, eu não fico esperando, não. Eu vi os resultados aí e já estava falando para vocês na programação ao vivo, falei, o Corinthians não tá ganhando de ninguém, amigo. Não tá ganhando de ninguém. A Copa São Paulo não é parâmetro para nada, como também não é o Campeonato Paulista. O Corinthians pode hoje fazer uma estreia com vitória? Pode.
E o Campeonato Paulista, para mim, não é parâmetro. O Corinthians pode ser campeão paulista, sim, mesmo com todas as dificuldades. Até porque o Palmeiras ainda tem que repor algumas posições, o São Paulo ainda está em montagem, enfim, está em reformulação, o Santos muito mais ainda em reformulação, o Red Bull Bragantino já não é aquele, já faz tempo, então dá para ser campeão paulista. Agora não podemos nos iludir com o Campeonato Paulista. O Corinthians tem um time caro que é para disputar a final de Copa Libertadores da América, Copa do Brasil, como disputou em 2022, e principalmente brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Eu não acredito que briga pelo título do Campeonato Brasileiro, mas acredito que pode chegar na final de todas as outras competições, porque mata-mata, tudo pode acontecer. O Corinthians tem um time bom, mas não tem um elenco. Eu falo que o Corinthians tem um time bom, poderia falar que era um time muito bom, porque tem Yuri Alberto, tem Renato Augusto, mas a gente tem que levar em conta o momento dos jogadores. O Yuri Alberto é um monstro, o Roger Guedes, a gente sabe também que é muito bom jogador, enfim, o Fausto Vera arrebenta, o Fagner, se tiver focado, é o melhor lateral do país, só que tem jogadores muito acima da idade, atletas que há algum tempo atrás já foram os melhores, hoje já nem tanto, eu não vou nem ficar citando nomes aqui, porque já estou cansado de falar sobre isso. Então o Corinthians pode chegar no Campeonato Paulista? Pode chegar, enfim, mas não vai ser parâmetro para Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores da América, que é o que a torcida está esperando nessa temporada, porque se não chega no final do ano, se ganhar o Paulista, ainda vão tirar o sal, o Paulistinha, aquela coisa, né? Enfim, e os rivais ganhando Libertadores da América, ganhando Campeonato Brasileiro, e o Corinthians precisa brigar, o Corinthians precisa de reforços. O Corinthians precisa de reforços. O Corinthians não pode ficar pensando só em Felipe Coutinho. O Corinthians precisa de reforços, gente. Tá bom? Essa é a minha opinião. O Corinthians precisa de uns 4 reforços, 4 ou 5 no mínimo. Tô falando sério, tá bom? Não tô exagerando, não tô sendo radical, não. O Corinthians precisa de 4, 5 reforços, porque elenco é para ganhar campeonatos, tá? Já diria o Professor, time ganha jogo, elenco ganha campeonato. O Professor dizia isso. Então, e é uma verdade. O Corinthians precisa de volantes, precisa de meias, precisa de atacante de beirada. O Corinthians precisa se reforçar mais e mais se quiser brigar por títulos grandes no Campeonato Brasileiro, na temporada 2023, que é o Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores da América. Do jeito que tá, amigo, não me empolga. Começar a temporada com 9 desfalques, não me empolga nem um pouco. Não me empolga nem um pouco. Eu, enfim, não queria ouvir isso, né? A Copinha, o Corinthians já vem de 2 eliminações antes das oitavas de final, 2 eliminações vexatórias. É para Resende de esporte, amigo. Entendeu? E eu aqui, vocês sabem, eu falo, quem é da base que te empolga, da base que te empolga. Essa semana eu falei, não vai subir, não, digo, para ser aproveitado, só se o Pedro brilhar no Sul-Americano e for aproveitado, hein? O Biro, eu acho muito preguiçoso, o Matheus Araújo, sem intensidade, enfim, tem muito jogador, o Murilo, esse vai ser aproveitado, acho que é o que realmente aí, ficou aí de positivo para esse início de temporada, mas vai ficar ali compondo o elenco. Vamos aguardar, tá? Porque, enfim, eu acredito muito que o que o Fernando Lázaro pensa de futebol é muito parecido com o que o Danilo pensa, do que o Silvinho pensa, o que o Alex pensa, e toda essa turma aí, que a gente sabe a escola que é do Tite, né? O Tite que, enfim, fez uma grande história no Corinthians, mas o Luxemburgo também já foi o maior treinador da história do futebol brasileiro, né? Isso. Já foi o maior treinador do futebol brasileiro e talvez seja o maior da história para alguns. Eu já ouvi muita gente falar que sim, mas depois ficou ultrapassado. Então a gente tem que acompanhar o ritmo do futebol, tá certo? Hoje, aguardo vocês, tá? A escalação do Corinthians, eu tinha até colocado aqui uma escalação do Coringão hoje, né? E sem o Renato Augusto, eu acho que o Duqueiroz vai ser aí o substituto, né, imediato do Renato Augusto nessa partida. Deixa eu colocar para vocês aqui, então, na tela, né, compartilhar na tela aqui para vocês, ó, o Corinthians de hoje, tá? Tá aí na tela, imagens na tela para vocês. Cássio, Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos. No meio-campo, Fausto Vera, Duqueiroz, Maicon e Juliano. Na frente, Roger Guedes e Júnior Moraes. Esse deve ser o Corinthians que nós vamos ver em campo daqui a pouco contra o Red Bull
Bragantino. Lembrando que os últimos treinamentos do Corinthians jogou no 4-4-2, mas era o Renato Augusto aqui na do Maicon, armando por dentro junto com o Juliano, tá? Eu não sei se sem o Renato Augusto ele vai utilizar essa formação, porque essa é uma formação que dependia muito do Renato Augusto, né, e também do Juliano, porque o Corinthians está centralizando as suas jogadas realmente por dentro, não está usando muitas beiradas, está atacando mais por dentro, pelo que eu apurei. Eu tenho fontes boas lá no Corinthians. E eu não sei se vai ser essa formação. Talvez seja a formação do Vitor Pereira, né? O 4-3-3, tá? Que vira um 4-1-4-1 com o Fausto Vera, o Duqueiroz aqui do lado direito, tá? E o Maicon do lado esquerdo, né? Um 4-3-3. Quando o Corinthians estiver sem a bola, né? Dependendo do lado da bola, vira aí um 4-5-1, né? Muitas vezes hoje nós vamos ver o Corinthians marcar muitas vezes assim, ó, tá? Muitas vezes assim. Quando tiver marcando alto, vai subir um volante, né? E aí o Corinthians marca num 4-4-2, ó, tá bom? Enfim, dependendo o lado da bola, tá? Se for esse lado aqui, claro, fica o Roger Guedes, né? Fica o Maicon, enfim, vai depender muito aí do lado da bola. O Corinthians deve entrar em campo. Eu acredito muito que a formação vai ser essa aqui, ó, um 4-3-3 hoje, tá? Com o Roger Guedes ali, enfim, e marcando, fazendo também um 4-1-4-1. Isso aqui, ó, faz um 4-1-4-1 fácil, tá? E quando tiver realmente em apuros, né, e quiser fazer aquela retranca, vai ficar num 4-5-1. Eu acho que vai ser isso, tá bom? Acho que é o que nós vamos ver em campo hoje, nessa formação do Corinthians para daqui a pouco no jogo contra o Red Bull Bragantino. Espero você às 14h30 do nosso pré-jogo e também após, né, o apito final, o pós-jogo aqui no canal Café do Setorista, tá certo? Estarei falando dessa partida, analisando para vocês como é que foi a estreia do Timão na temporada 2023. Não esqueça de deixar o likezão aqui, tá? Que é muito importante, tá? Você deixar o like aqui, deixa o likezão para o YouTube oferecer aí esse conteúdo para outros corintianos. Inscreva-se no canal, ative as notificações, tá bom? Dá uma olhada no clube de membros do canal Café do Setorista, tem vários planos aí, inclusive participar comigo das lives, no grupo de WhatsApp, ter o crédito no fim aí da nossa programação, o teu nome, enfim, tem muita coisa legal, tá certo? E até mais tarde, né? No pré e pós-jogo do Coringão. Valeu, um bom domingo para vocês aí, Deus abençoe a todos.